Almas queridas, Jesus nos abençoe com a sua paz. Aqui estamos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que devemos entender como sendo os humildes de coração ou os humildes de espírito. Já estudamos o primeiro tema, o que se deve entender por pobres de espírito. Também estudamos o segundo tópico, aquele que se eleva será rebaixado. E agora vamos nos deter no terceiro tema ou tópico, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Vamos procurar também entender esta fala de Jesus. Mas eu vejo aqui na tela do notebook as presenças, da nossa companheira Mima, da Sandra Matos, Solange Cristina Claro, Rosa Claro, Rosa Marquezine e Célia Barreto, que está acessando agora. A vocês todas, o meu amor, a minha gratidão, que se estende aos companheiros do Centro Espírita Francisco Borice de Franca e a todos os demais que vão se conectando. Está chegando aqui a companheira Laura Parmejane, de São João da Boa Vista, onde ficamos hospedados. Saudades também, Rosa, de você e de todos. E no tema de hoje, eu pensei muito em você, em nossa história, que começou há muitos anos. Quem puder, abra o Evangelho no número 7 do capítulo 7. Trarei o pensamento de Jesus, algumas considerações feitas por Allan Kardec e também trarei a minha contribuição. Jesus. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Como entender esta manifestação de Jesus? Será que ele está nos dizendo que Deus ama mais aos simples e pequenos do que aos intelectuais,
aos cultos, aos doutos, aos sábios ou prudentes. Jesus está nos dizendo que Deus trata de forma diferente os seus filhos. Jesus está insinuando que Jesus privilegia, favorece, que Deus favorece, privilegia a uns em detrimento de outros. Não é este o sentido da fala de Jesus. Vamos estudar e certamente compreenderemos. Kardec, no número 8 do capítulo 7, no evangelho que tenho aqui à mão, expressou-se assim: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, quer dizer, mais hábeis na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros, os simples e os pequenos, são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, os doutos, os prudentes, tidos como sábios, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. No tema de hoje, ainda encontramos os números 9 e 10, e a eles me reportarei ainda hoje. Diante do que já sabemos, diante do que temos aprendido com o Evangelho, com a experiência, com a evolução, entendamos o seguinte: para nós todos sentirmos as coisas que são de Deus, para entendermos as coisas que são de Deus, não bastam a cultura acadêmica, a cultura oficial, o conhecimento científico ou filosófico, como também não basta
uma inteligência mais desenvolvida que as demais. Nós temos uma ciência material que cuida das leis materiais, da natureza, de tudo o que é físico. E temos uma ciência espiritual que cuida, que se ocupa da alma, do espírito, da vida espiritual como um todo. Quando uma pessoa opta por concentrar seus interesses nas coisas puramente materiais, ela vai se desenvolvendo neste sentido, vai se aprofundando na ciência dos homens, no conhecimento das coisas, e com isto não trabalha os sentidos espirituais, não desenvolve a sensibilidade, a percepção para as coisas do Espírito. Em seu Evangelho, diz Jesus: onde estiver o nosso interesse, ou o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde estiver o vosso interesse, o vosso tesouro, a vossa atenção, a vossa razão de viver, a vossa razão de pensar, de sentir, de trabalhar, de estudar, desdobrando o pensamento do Mestre, ali estará a nossa vida mental, ali estará a nossa motivação para viver. Precisamos perceber que há sentidos físicos e há sentidos espirituais radicados na alma. Se nós concentramos toda a nossa capacidade intelectual, toda a nossa inteligência nos aspectos puramente físicos da vida, é intuitivo, é lógico que os sentidos espirituais, assim desprezados, desconsiderados, ficarão obliterados, ficarão obnubilados, turbados, turvados, bloqueados. É isto que Jesus quis dizer. Não é Deus que privilegia os simples, os pequenos e os humildes, ensejando-lhes o acesso às coisas espirituais. Como também não é Deus que bloqueia os sentidos espirituais dos acadêmicos, dos doutos, dos cultos, daqueles que se fixam nos aspectos materiais do universo e da vida. É o próprio cientista ou
o materialista, ou ainda é o próprio focado nas coisas materiais, que termina por bloquear os seus sentidos espirituais para as coisas do espírito, como também é o próprio simples, o pequeno, o humilde, o modesto, que, encantando-se, despertando-se para as coisas do espírito, vai treinando, educando a sua sensibilidade, a sua capacidade de perceber as coisas espirituais. Tanto é assim que uma pessoa com seus sentidos espirituais bem desenvolvidos, se a partir de um determinado momento da sua trajetória ela bloquear estes sentidos e passar a viver em função das coisas materiais, os seus sentidos espirituais vão também sofrer restringimento com o tempo. Como também a pessoa que por um largo período viveu em função das coisas materiais, objetivas, imediatistas, utilitaristas, passar a ocupar-se com as coisas do espírito, também esta pessoa irá desenvolvendo os sentidos espirituais gradativamente. Deus é Pai justo e misericordioso e dá a cada um segundo as suas obras, dá a cada um segundo os seus interesses, dá a cada um segundo as suas buscas, dá a cada um segundo as suas motivações. O humilde, que não se conservar humilde, pode comprometer as aberturas que possui para as coisas do espírito. O materialista, que por qualquer motivo, pode ser a dor trabalhando-o, despertar para as coisas do espírito, poderá iniciar-se na vida espiritual a qualquer tempo. Pontuando para vocês, para entender ou sentir as coisas de Deus, não bastam a cultura e a inteligência. As coisas divinas pedem maturidade do espírito e sensibilidade do coração. Há criaturas intelectualizadas e há criaturas evangelizadas. É possível que a criatura intelectual se evangelize. É desejável que isto aconteça. Como também é possível que uma criatura evangelizada se interesse pelas coisas da inteligência, e é desejável que isto aconteça. Há uma ciência material e há uma ciência espiritual.
como há sentidos físicos e há sentidos espirituais. Como sugestão de leitura, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico, capítulo 175, por título Cooperação. No item 8, Allan Kardec começa dizendo: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, porque Deus favorece, sem ser privilégio, o acesso das coisas espirituais aos simples e aos pequenos, porque estes querem as coisas espirituais, estes se interessam pelas coisas de Deus. Deus, além de nosso Pai, Ele é tudo de bom que pudermos pensar para todos os seus filhos. Nesta oportunidade, direi que Deus é também um amigo. E trazendo este aspecto para as nossas reflexões, o que acontece quando um amigo ou alguém que supomos nosso amigo se torna indiferente a nós? Um amigo que não é mais amigo, um amigo que não tem ouvidos para nós, um amigo que não se conecta conosco, um amigo que se desinteressa de nós, um amigo que se afasta, um amigo que se distancia. O que acontecerá se um amigo tornar-se orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, soberbo, surdo às nossas confidências, desinteressado das nossas coisas? Nós não vamos mais ter nele a confiança de antes. Não teremos mais a espontaneidade, a naturalidade de antes. É o que acontece na relação do orgulhoso, do vaidoso com o amigo Deus. Se o orgulhoso pensa que não precisa de Deus, até chega a duvidar da sua existência. Se esse orgulhoso se crê autossuficiente, é intuitivo, é lógico, é previsível que Deus não se afastará dele, mas esse orgulhoso estará com estes pensamentos, sentimentos e atitudes, criando uma barreira, bloqueando as possibilidades de conexão fácil e rápida com o Pai amigo. Contrariamente, se o amigo persevera como amigo, continua nosso confidente, interessado por nossas coisas,
a conexão se mantém, o contato se mantém, a troca se mantém, o vínculo se mantém, e nós estaremos na intimidade do outro, como o outro estará em nossa intimidade. Quem, pois, pretender estabelecer contato com a espiritualidade, quem pretender informar-se sobre a ciência do espírito imortal, precisa ir se esvaziando do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção, do complexo de superioridade, do crer-se melhor que os outros, do crer-se um ser privilegiado. Esvaziar-se de todo este lixo, para que, esvaziando-se deste lixo, Deus, que é, no dizer de Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, o amigo perfeito, possa ir penetrando a alma, o coração e a vida daquele ser. Ainda posso desdobrar, e o que digo vale para os itens 7, 8, 9 e 10. A ciência, com a tecnologia, criaram o telescópio e o microscópio. Com estas duas lentes poderosíssimas, os homens podem penetrar os segredos do macrocosmo e do microcosmo, mas tanto do macrocosmo físico quanto do microcosmo físico também. E um dos sentidos espirituais que vamos desenvolvendo, educando, conquistando, é a mediunidade. A mediunidade permite a todos nós, porque todos somos mais ou menos médiuns, penetrar os segredos da vida espiritual. Enquanto o telescópio e o microscópio desvendam, revelam para nós os mundos infinitamente grande e o infinitamente pequeno, a mediunidade nos permite perceber parcialmente a vida espiritual. E assim, amados e amadas, bem compreendemos porque o nosso médium tão querido, Francisco Cândido Xavier, com uma cultura acadêmica oficial tão pequena, se tornou uma das maiores antenas mediúnicas de todos os tempos da humanidade. Nos tempos de hoje, poderíamos dizer que Chico não chegou a completar o ensino fundamental. À época, sim, porque era uma proposta mais modesta,
mas em linguagem antiga, Chico não cursou o ginasial, não cursou o colegial, o magistério, não fez faculdade alguma e era dotado de uma antena mediúnica extraordinária. Por quê? Porque Chico cogitou de envolver-se com a ciência espiritual e desenvolveu, ao longo dos séculos, os seus sentidos espirituais ou mediúnicos. Enquanto o nosso Chico, com tão pouca cultura humana, era aquela antena mediúnica extraordinária, nós temos pós-graduados, doutores, mestres, que não têm uma percepção mínima que seja das coisas do espírito imortal, com os seus sentidos físicos desenvolvidos, obliterando, bloqueando os sentidos espirituais que jazem adormecidos. E assim, Kardec dirá isto no item 9. Começa Kardec o item 9 dizendo: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Pelos mesmos motivos até aqui apontados, vemos isto. Os supostos doutos, gênios, mestres, PhDs, pós-graduados, com exceções, evidentemente, não se interessam pela mediunidade, não se interessam pela ciência espiritual, pelas coisas do espírito. E assim compreendemos, porque as nossas casas espíritas andam cheias de almas simples, pequenas, modestas, todas elas treinando humildade. O ego é cego e por isto não enxerga as coisas do espírito. Muitos não têm olhos de ver, outros tantos não querem enxergar. Muitos não têm olhos de ver, outros tantos não querem enxergar. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, anotou: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Só o amor permanece. É verdade, o que é feito da ciência da Idade Média passou. O que é feito das línguas mortas da antiguidade passaram. As profecias, quando verdadeiras e honestas, somente têm sentido enquanto os fatos não se cumprem. Vamos falar, não é profecia, de uma previsão meteorológica.
A previsão meteorológica só vale enquanto aquele dia, aquele tempo não chega. Ninguém se apresenta no rádio ou na televisão para falar da previsão do tempo passado. Até porque, em relação ao tempo passado, já não seria mais previsão. Então, nós, os espíritas, na esteira do pensamento do apóstolo Paulo, devemos respeitar e valorizar a ciência no que ela tem de honesto, de verdadeiro, de bom. Mas, acima de tudo, o amor. Ainda Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 2, anotou: o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, porque estamos muito distantes do conhecimento mais profundo da ciência universal. Como será o direito, a medicina, a filosofia, a psicologia, a engenharia daqui 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos? Tudo estará modificado. Vamos recordar outra vez nosso Chico Xavier. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. E Neio Lúcio, em seu livro Jesus no Lar, anota: aquele que ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Aquele que ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Nós temos outros apontamentos, mas respeitemos a proposta para esta hora. Vejo nomes queridos aqui e agradeço a todos por essa presença amorosa e estimuladora. Abraço carinhoso, com votos de paz em Cristo Jesus.